para semear a paz. Temos que levar o amor para qualquer um, aonde for. O que tem feito, onde tem ido, por que caminhos tem seguido? Juventude espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui. Trabalhando sempre unidos, vamos todos servir. Com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz. Juventude, nunca estivemos sós. Pra que perder tempo? Vamos agir agora. Somos trabalhadores da última hora. O que tem feito, onde tem ido, por que caminhos tem seguido? Juventude espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui. Trabalhando sempre unidos, vamos todos servir. Com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz. Juventude, nunca estivemos sós. Juventude, nunca estivemos sós. Muito boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Sintam-se abraçados, meus irmãos. Nesse momento, pedimos que cada um já reserve um recipiente com água, pode ser um copo ou uma garrafa com água, para ser fluidificado ao final com o parto. Meus irmãos, vamos agora nos direcionar para a prece inicial. Possamos fechar os olhos, quem desejar, possa também baixar a cabeça, mas procuremos, meus irmãos, elevar o pensamento ao Pai Criador. Senhor de infinita bondade, agradecido nós nos encontramos por mais uma palestra pública, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de termos conhecimento do Evangelho, da verdade dita por Jesus, que nos fará livre, do Consolador prometido. Senhor, dai-nos a assistência, que ocorra essa palestra pública na Santa Paz, que não haja nenhuma interferência, nenhum empecilho. Visita, Senhor, também os lares, junto aos espíritos amigos, os lares de todos os nossos irmãos que se encontram conectados conosco, que haja higienização, iluminação, para cada um também dos nossos irmãos que estão assistindo, e aqueles que por algum motivo estão tendo dificuldade de acessar essa palestra, ilumina-os também, Senhor, dai perseverança. Ilumine, Senhor, a palestra, para que possa trazer palavras amigas, consoladoras e de discernimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E assim, te pedimos permissão para iniciar a palestra pública desta noite. E que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, hoje iremos abordar o tema Conhece a Ti Mesmo. E a convidada para expor esse tema é a nossa irmã Maura Fabrícia, do Centro Espírita Nosso Lar, aqui de Barra. Boa palestra a todos, meus irmãos. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. É com imensa alegria que estamos hoje aqui reunidos para falarmos de um tema muito interessante. Que Jesus nos abençoe os pensamentos e as palavras. O tema de hoje é Conhece-te a Ti Mesmo. E vamos começar refletindo. Nós somos exímios conhecedores do outro.
sabemos as qualidades, os defeitos daqueles que comungam da convivência conosco. Muitas vezes somos até ótimos indicadores de soluções para determinados defeitos, para determinados problemas do outro. Mas muitas vezes, quando se trata de nós mesmos, ou nós temos quase ou nenhum conhecimento de nós próprios, ou temos o falso conhecimento de nós mesmos. Muitas vezes dizemos, eu me conheço, eu sei o que eu sinto, eu sei o que penso, eu me conheço muito bem. Mas aí vem a reflexão. Será que esse conhecimento, esse autoconhecimento é verdadeiro? Será que nós realmente nos conhecemos? Ou se não é, são apenas falsos conhecimentos de si próprio? Porque para viver em uma sociedade, muitas vezes, para nos adequarmos em um determinado grupo, nós terminamos nutrindo, criando capas, máscaras em nós que não condizem com o nosso verdadeiro eu, com o que realmente nós somos. E aí daí vem a necessidade do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma viagem em busca do nosso eu interior. É uma viagem de autodescobrimento. E qual é a necessidade que nós temos de nos conhecermos? Por que nós devemos fazer essa viagem de autodescobrimento, essa viagem dentro de si, de busca interior? Por que nós devemos nos conhecer? Principalmente para ajudarmos e contribuirmos no nosso processo de autoiluminação. Mas por que a iluminação é necessária? Somos filhos de Deus, criaturas de um Pai que nos ama infinitamente. Somos filhos dele, centelhas divinas. Fomos criados para progredir sempre, para evoluir sempre, para nos modificarmos. Nós gastamos muito do nosso tempo aqui na Terra buscando sempre a mudança externa, né? Se não estamos satisfeitos com a nossa imagem exterior, ou não estamos satisfeitos com o que nós temos de material, aí sempre estamos na busca desenfreada pela mudança externa, na busca desenfreada pelas conquistas materiais, e assim fazemos sacrifícios, fazemos abnegações para essas conquistas. Então, se faz imprescindível nós também olharmos pela necessidade da mudança interna, da mudança interior. E para isso também é imprescindível a abnegação, determinados sacrifícios para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Sem contar que através do processo de autoiluminação, do processo de conhecimento de si mesmo, que nós vamos conseguir domar as nossas más inclinações, nós vamos conseguir silenciar dentro de nós, extinguir dentro de nós essas inclinações, esses vícios morais, e assim deixar florescer dentro de nós as virtudes que já nos são inerentes, já são inerentes ao nosso ser. Porque Deus nos criou com bons sentimentos, Deus nos criou com boas emoções dentro de nós, cabendo a nós o papel de fazermos florescer, frutificar essa semente que Ele deixou pronta em nosso terreno, em nosso coração. Então, é preciso o autodescobrimento, o autoconhecimento, para resultar, então, na transformação moral, na mudança evolutiva dentro de cada um de nós. Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz o seguinte: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana é a do conhecimento de si mesmo. Porque quando nós nos autoconhecemos, nós conhecemos aquilo que é qualidade dentro de nós, aquilo que é imperfeição moral dentro de nós. A partir do momento que nós conhecemos nossas imperfeições, nós podemos então combatê-las. Nós podemos traçar o caminho para combater dentro de nós esses desvios,
morais, esses vícios morais. Por quê? Porque só através disso nós iremos conquistar a nossa paz interior, né? E então, quando nós conquistamos a paz em nós mesmos, a paz de nossos sentimentos, de nossas emoções, a paz de uma consciência tranquila, nós poderemos conquistar a paz dentro do nosso lar. Nós falamos muito e buscamos muito a paz no mundo, né? Falamos muito na paz do mundo. Mas para conquistar essa paz na humanidade, para conquistar essa sociedade que tanto anseiamos, de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais equilibrada, mais feliz, é preciso que nós nos conquistemos. É preciso que nós busquemos a paz interna, porque a partir dessa paz interior, nós vamos conquistar a paz dentro do nosso lar. A nossa família irá se transformar, porque nós seremos a sementinha a iniciar todo o processo de transformação. E nós somos essenciais. E dentro dessa transformação, dentro do nosso lar, da conquista dessa paz dentro do nosso lar, nós iremos refletir uma família que levará paz para o mundo. E assim modificaremos a sociedade, modificaremos o mundo. É por isso que temos papel essencial dentro da criação divina. É por isso que somos partes de um todo, de um grande, de um maior. Então é preciso que nós possamos fazer a nossa parte. Deus nos deu o dom da vida, o dom da encarnação, para que nós possamos conquistar os nossos objetivos interiores, sim, mas que também possamos contribuir para a evolução do mundo, que possamos contribuir para a obra maior dele. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então, aqui eles nos deram a receita necessária, né? Allan Kardec pergunta qual é o meio mais prático e mais eficiente para que nós possamos nos aperfeiçoar ainda nesta vida e assim nós possamos resistir às tentações do mal. E os espíritos responderam que um sábio da antiguidade já havia nos dito, já havia nos dado essa receita. Conhece-te a ti mesmo. Não é uma tarefa que se constitui como uma tarefa fácil. Podemos até fazer uma analogia, uma comparação que pode até ser grotesca. Por exemplo, o parto, que inicia-se uma nova vida. O processo do parto sempre se diz muito doloroso, de muito sofrimento, mas que se torna compensador diante da plenitude da vida que ali se inicia, do amor que ali se expande, né? De toda a magnificência, de todo o poder de Deus, de toda a grandiosidade de Deus diante daquela vida que ali se inicia. Então, foi um processo dolorido que gerou uma felicidade muito grande. Assim também o nosso conhecimento de nós próprios, de nós mesmos, que vai gerar o nosso autoburilamento, a nossa autotransformação. É um processo dolorido, é um processo sofrido, mas que ao fim das contas, nós podemos alcançar a nossa felicidade permitida a nós, que é a felicidade plena de uma perfeição relativa, de uma perfeição que nos é permitida. E o espírito de Joana de Ângeles, né, por meio do nosso querido médium Divaldo Franco, no livro Autodescobrimento, ela nos diz que há alguns requisitos necessários para essa busca, para essa viagem interior, esse autodescobrimento. E os requisitos que ela nos diz é o seguinte: insatisfação pelo que se é, onde se encontra, desejo sincero de mudança,
persistência no tentando, disposição para aceitar-se e vencer-se. Então, o primeiro requisito que Joana de Ângelo nos diz é a insatisfação que nós devemos nutrir conosco mesmo. Por quê? Que insatisfação é essa? Como eu havia falado no início, a gente sempre nutre uma insatisfação com a nossa aparência externa, uma insatisfação com o que temos, que sempre queremos conquistar mais, buscar mais. Então, é preciso que nós possamos refletir também que há uma insatisfação interna. O que é isso? Nós nos sentimos insatisfeitos com os nossos defeitos. Então, a partir do momento em que nós nos sentimos insatisfeitos com as nossas imperfeições, com os nossos vícios morais, essa insatisfação ela se torna como uma força motora, uma força motriz que nos leva ao processo do autodescobrimento. Se nós temos também um desejo sincero de mudança, nós queremos nos transformar, nos autoburilar. Então, se nós temos persistência nesse tentame da transformação, nesse tentame da evolução moral, e se nós temos disposição para aceitarmos com nossos defeitos e buscarmos a vencer a nós mesmos em nossas más inclinações e nossos vícios morais, nós temos os requisitos necessários para esse processo de autodescobrimento, de conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos os requisitos necessários para iniciarmos essa viagem, essa busca interior. E aí chega a questão, e como nós podemos fazer essa viagem? Como nós podemos fazer esse autodescobrimento, essa busca interior? E aí, ainda na questão 919 de O Livro dos Espíritos, no item A, Allan Kardec pergunta a seguinte coisa: compreendemos toda a sabedoria contida nessa máxima, mas a dificuldade é precisamente a de conhecer a si mesmo. Qual o meio para se chegar até isso? Qual o meio para se chegar a isso? Allan Kardec pergunta, né? Como é que nós podemos? Porque o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, gera um certo receio, né? Porque nós sabemos da dificuldade que podemos enfrentar nessa busca interna, nessa viagem interna. E o Espírito de Santo Agostinho, ele responde essa questão de Allan Kardec. Ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim do dia, interrogava minha consciência. Então, Santo Agostinho nos diz que o caminho para esse autodescobrimento é nós interrogarmos a nossa consciência, nós buscarmos nos interrogarmos. E ele nos dá o conselho que quando ele viveu aqui na Terra, ao final de cada dia, ele refletia sobre aquele dia que havia se passado, todas as ações, por todos os momentos que ele havia passado durante aquele dia. E ele interrogava o que movia os pensamentos dele, o que movia aquelas emoções que ele sentiu em determinadas ocasiões do dia, o que movia, o que estava por trás daquelas palavras que ele havia dito no decorrer daquele dia. Então, é o processo de interrogar a consciência. É um exercício, na verdade, que Santo Agostinho nos sugere, né? Que todos os dias, ao final do dia, quando nós pusermos nossa cabeça no travesseiro, nós possamos refletir daquele dia que se passou. Se cumprimos os nossos princípios cristãos, se respeitamos esses princípios, se fomos aquilo que realmente deveríamos ter sido durante aquele dia, se praticamos o bem, se fomos verdadeiros homens de bem, né, que Jesus já pronunciou no seu Evangelho. Então, para isso, nós precisamos interrogar a nossa consciência e precisamos ser muito, muito honestos conosco mesmo, muito sinceros, acima de tudo, muito honesto, porque é um momento muito íntimo, é um momento muito nosso, é um momento que nós devemos nos permitir nos olharmos para dentro de nós. Então, nesse momento, nós vamos compreender quais sentimentos que estavam por trás
aquelas ações que nós fizemos durante o dia, quais emoções, quais pensamentos estavam por trás daquelas palavras que proferimos, por que nos sentimos de determinada forma diante de tal situação. Então, de forma honesta, quando nós fizermos perguntas claras e precisas a nós mesmos, nós podemos então ter respostas claras e precisas, mas acima de tudo, honestas. Nesse momento que nós estamos interrogando nossa consciência, nós devemos dispensar qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de condenação ou justificação. Devemos fazer isso de uma forma muito racional, muito honesta, mas também muito racional. O que é que me motivou a sentir raiva naquele momento? O que me motivou a sentir felicidade naquele instante? O que me motivou, o que me moveu a falar determinadas coisas naquele momento? Então, nós precisamos ser muito claro, muito preciso e muito honesto. Como eu havia falado, é um momento muito íntimo, é um momento nosso. Nesse instante, nós precisamos também pedir o auxílio de Jesus e o auxílio de nosso anjo guardião nesse momento, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, que é nos reconhecermos verdadeiramente, nos conhecermos verdadeiramente. Mas nesse momento em que nós interrogamos a nossa consciência, é preciso também que nós sejamos muito humildes, que nós cultivemos a virtude da humildade. Porque só através da humildade nós vamos compreender que somos passíveis de erro, que somos seres ainda imperfeitos, em processo evolutivo, que precisamos aprender mais e mais. E somente na estrada da encarnação, da reencarnação, na estrada evolutiva, é que nós vamos conquistar, então, o progresso. Então, precisamos reconhecer que não somos perfeitos, que estamos ainda nessa caminhada e nesse aprendizado constante. E a partir do momento em que nós passamos a olhar para nós mesmos com humildade, reconhecer como verdadeiramente nós somos. Porque muitas vezes, se não na maioria das vezes, nós somos movidos muito pelo orgulho e pela vaidade. O orgulho e a vaidade, eles nos acompanham constantemente, a todos nós. É aquela ânsia de que os outros nos vejam como nós nos vemos, perfeitos, cheio de qualidades. Essa ânsia, ela gera muito orgulho, a vaidade. Então, quando o outro, ele não nos vê da forma como nós gostaríamos que ele nos visse, nós nos sentimos frustrados, né? Nós não nos sentimos bem. Nós sempre queremos que o outro nos veja como nós vemos, cheios de qualidades. E aí essa frustração é a vaidade, é o orgulho ferido. E com orgulho e com vaidade, que são contrários à humildade, nós não conquistaremos os nossos objetivos, que é o conhecimento próprio, que é o conhecimento de nós mesmos. Então é preciso cultivar a humildade, reconhecer que muitas vezes nós olhamos para nós e nos vemos não da forma como somos, mas da forma como nós queremos nos ver. E a partir disso, então, nós nos aceitarmos como somos, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo as necessidades de domar nossas más inclinações, reconhecemos que somos passíveis de erro e reconhecendo que nós precisamos nos modificar. Então, nos aceitando. Lembrando que esse aceitar nunca é estagnar. Nunca é cair no campo do comodismo, da acomodação, mas sim aceitar-se com humildade, a ponto de reconhecer que é necessário o processo de transformação, que é necessário o processo de mudança.
partir do momento que nós nos aceitamos com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas necessidades de transformação moral, é preciso então que nós possamos aprender a nos perdoar, a perdoar as nossas falhas, a perdoar os nossos erros, porque senão nós vamos cair no erro de ficar no processo de auto-martírio, de sempre reviver aquilo que erramos e ficarmos sempre sofrendo e nos magoando nesse processo de lembrança. Então, é preciso aprendermos a nos perdoar, para então reconhecer que precisamos modificar aquela atitude. Erramos? Erramos sim. Mas o que será mais válido para nós? Ficarmos remoendo o erro, remoendo que fomos imperfeitos, ou buscarmos o caminho da renovação, da correção, da transformação, né? Então, nós precisamos reconhecer que precisamos nos modificar. E, a partir disso, nos amar como somos, né? Porque a partir do momento em que nós nos reconhecemos, em que nós nos aceitamos, em que nós nos perdoamos, nós estamos aumentando e incentivando o crescimento do nosso amor próprio, nos amando, né? Outra coisa que nos auxilia nesse processo, nessa viagem, nessa busca interior, é o silêncio. Que nós nunca vamos conseguir nos escutar em meio ao barulho externo. Então, nós necessitamos, é uma necessidade inerente a todo ser, é o silêncio. A busca do silêncio externo para que nós possamos nos escutar. Nós só vamos conseguir escutar o interior quando silenciarmos o exterior. E aí, a partir desse momento, é uma das práticas mais famosas, é a meditação. Porque através do processo da meditação, nós marcamos um encontro conosco mesmo. E ali nós dedicamos alguns instantes para nós, alguns momentos para nós. É um encontro de nós conosco mesmo. E aí nós nos preparamos, silenciamos o mundo lá fora e passamos a ouvir o que vai aqui dentro. E assim nós facilitamos, através do silêncio, nós ouvirmos os nossos anjos guardiões, os bons espíritos que nos acompanham, ouvindo suas intuições, ouvindo suas boas sugestões. E isso tudo auxilia no nosso processo de reforma íntima. Outro recurso, que é um dos recursos mais magníficos, é a prece, a prática da oração. Porque é um momento de conexão com o nosso Pai. É um momento em que nós nos pomos diante dele, sem máscara, sem capas, despidos. E nos mostramos como nós realmente somos. Ali nós reconhecemos que somos pequenos diante da grandiosidade dele. E nos pomos, então, junto a ele. E pedimos, então, a sua assistência, pedimos a sua proteção, o seu amparo, o seu discernimento e sabedoria. Então, a prece é um recurso maravilhoso que Deus nos põe ali de forma rápida, de graça. Nós não precisamos de nenhum aprontamento especial, de nenhum rito especial. Nós só precisamos de nosso coração limpo, de nossa mente limpa, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao nosso Pai e ali buscarmos, sentirmos Ele dentro de nós, porque Ele vive dentro de cada um de nós. Nós é que, na maioria das vezes, silenciamos Ele. Outra coisa que é extremamente necessário nesse processo de autodescobrimento é a disciplina. Nós precisamos aprender a ser disciplinados, a ter, sim, a perseverança de continuarmos nesse processo evolutivo, mas também a termos disciplina. Disciplina não só nas nossas ações, nas nossas palavras, mas principalmente em nossos pensamentos. É preciso nós termos disciplina de pensamento,
Por quê? Porque o pensamento, ele é uma força motriz muito importante. Através do pensamento nós criamos, nós sentimos, nós imaginamos e até realizamos. Então o pensamento é um recurso muito positivo, porque se nós estamos pensando bem, nós estamos atraindo o bem para perto de nós. Agora, se estamos pensando mal, nós estamos atraindo a escuridão para perto de nós. É claro que não é constantemente que nós vamos ter disciplina de pensamento, mas é aí onde a perseverança entra. O persistir no continuar essa jornada. Hoje eu não posso ter ido muito bem, refleti e não fui muito bem, mas amanhã eu tenho a oportunidade de persistir e continuar esse processo de autodescobrimento, esse processo de autodominação e autoburilamento através da coragem e da fé. É preciso muita perseverança, muita coragem. Outro recurso que se faz indispensável para esse processo de autoburilamento, ou seja, de autodescobrimento, que consequentemente gera autoburilamento, é a caridade. Porque através da caridade, nós amamos a Deus. A partir do momento que nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. E é através da caridade que nós podemos, então, compreender mais o outro. Que nós podemos estender o nosso amor, o amor que nosso Pai nos doou, para o outro, em forma também de doação. Outro recurso indispensável é o estudo do Evangelho do Cristo. Buscar nos exemplos e ensinamentos do Cristo a fonte necessária para que nós possamos, o conhecimento necessário para que nós possamos, então, continuar a trilhar essa jornada, essa viagem da busca de si, do autoburilamento, do autodescobrimento. E o que nós vamos conquistar, né, com o autoburilamento? Que só vem através do conhecimento de si próprio. O que nós vamos conquistar? Além da harmonia do ser, que já vai ser perceptível no instante que nós começarmos a praticar esse exercício que Santo Agostinho nos convidou, além dessa harmonia que nós vamos sentir, dessa paz interior que nós vamos sentir, nós vamos também sentir a paz dentro do nosso lar. Nós vamos externalizar a luz que vem dentro de nós. Quando nós passarmos a externalizar essa luz, nós vamos conquistar através do exemplo, arrastar através do exemplo aqueles que estão ao nosso redor, dentro do nosso lar. E quando nós temos um lar em harmonia, esse lar irá refletir na sociedade. E, consequentemente, nós teremos uma sociedade em harmonia. Vejam só o quanto é importante o papel de cada um de nós na mudança da sociedade. Começando por nós mesmos, pela essa viagem interior, por essa busca interior. E assim, consequentemente, iremos conquistar o nosso progresso moral. Lembrando que somos herdeiros de nós mesmos. Então, se hoje nós buscamos progredir, amanhã iremos colher frutos mais deliciosos, mais doces. E a partir do momento em que nós nos autoconhecemos, ou seja, que nós temos o conhecimento de nós próprios, nós passamos a compreender mais o outro, a entender mais o outro, porque passamos a perceber que nós somos passíveis ao erro, então o outro também é. Nós somos imperfeitos, então o outro também é. E através dessa compreensão nós vamos nutrindo mais paciência, não só para conosco mesmo, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Sem contar que é através do autodescobrimento, do autoconhecimento de si,
que nós vamos conquistando a confiança em nós mesmos. E eu lembro bem de ter lido uma das mais belas passagens do Momento Espírita, e que também está lá presente no capítulo 14 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nosso médium querido. Capítulo 14, Emmanuel nos diz que é preciso a autoconfiança para que nós possamos, então, nos fazer merecedor da confiança que Deus deposita em nós para as nossas missões diárias. Todos nós temos tarefas muito importantes e Deus foi quem nos confiou essa tarefa. Então, se Ele nos confiou, que nós possamos honrar essa confiança, confiando em nós mesmos. E essa confiança, ela só vai vir através do autoconhecimento, do autoburilamento. E é esse o convite desta noite, que nós possamos, então, buscar fazer essa viagem interior. Que nós possamos começar hoje, nutrindo dos recursos que já possuímos dentro de cada um de nós. A partir disso, nutrindo em nós a boa vontade, nutrindo em nós a perseverança, a persistência e o desejo sincero da mudança. Então, trilharmos este caminho desta viagem. Que tal nós começarmos agora mesmo, depois desta palestra, deste momento, nós possamos deixar alguns instantes para que nós possamos refletir sobre nós, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós sentimos, como foi o nosso dia, o que nos levou a ter determinadas atitudes, a falar determinadas palavras, a sentir determinadas coisas. E assim, através dessa busca interior, que nós possamos lembrar sempre que nós não vamos apenas nos modificar, não vamos apenas alcançar a felicidade plena, mas iremos também modificar aqueles que estão ao nosso redor e assim, consequentemente, contribuir para a paz mundial. É esse o recadinho desta noite. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela caridade de nesse instante me ouvir. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos nos encaminhar para a nossa prece de encerramento. Logo após a nossa prece, teremos o passe. Então, quem ainda não reservou o seu recipiente com água, ainda dá tempo. Vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por estas palavras, por esta explanação de conhecimento necessário do nosso ser. Pai, fortalece, Senhor, a nossa fé, a nossa vontade, para percorrermos, Senhor, a nossa jornada evolutiva. Dai-nos toda a assistência. Ilumina e abençoa, Senhor, os lares, os irmãos e irmãs que estão conosco hoje, conectados, e recebam tudo de bom que seja necessário e merecido, Senhor. Pai, e aqueles que não puderam participar conosco hoje, por algum motivo, seja também assistido o lar, a vida de cada um. Pai, também te pedimos por aqueles que estão enfermos, acamados, que estão passando por aflições, que estão, Senhor, enfrentando a solidão, a tristeza, a perda de entes queridos, que estão na agonia, Senhor, da morte. Que sejam amparados e iluminados pelos Espíritos amigos, por Jesus, por Maria, Virgem Santíssima. Também te pedimos, Pai, por aqueles que ainda estão no mundo do crime, do tóxico, da prostituição, da corrupção e da mentira. Tem misericórdia de seus corações.
e que possam as nossas preces, Senhor, alcançar esses nossos irmãos e desperte, Senhor, as suas consciências para entender o grande mal que estão cometendo para ele e para cada um de nós. E possam se corrigir, exercitando o bem, a reforma íntima e a caridade. Ilumina aqueles dos nossos irmãos que estão no plano espiritual, que se foram recentemente ou estão há algum tempo, Senhor. Possa as nossas preces ajudar, fortalecer esses irmãos. Ilumina o planeta Terra, ilumina todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras, Senhor, em disputas, em calamidades, em conflitos. Que o amor de Jesus possa pairar sobre o coração de cada um que ainda está na grande ignorância da cobiça, do poder, do egoísmo, da prepotência. Pai, que haja uma regeneração de amor, que cada um de nós possa elevar o pensamento ao alto e vibrar pela nossa terra, pelo mundo, por cada um de nós. Ilumina todas as religiões, que possam abraçar e acolher aqueles que procuram o centro amigo, a casa amiga, a igreja amiga, e sejam consolados, e possam receber bênçãos, Senhor, salutares, para um grande melhoramento da alma. E cada um de nós possa, Senhor, exercitar a prática do bem, se melhorando e ajudando aquele que ainda está na ignorância a se melhorar. Ilumina os animais, os nossos auxiliares, ilumina, Senhor, tudo que o Senhor criar. E te pedimos, Senhor, uma boa noite e permissão para encerrar a palestra pública desta noite e que sempre seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nesse momento agora nós vamos nos encaminhar para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Somos seres eternos em busca do amor. Sonhamos, sentimos e almejamos um mundo que aprenda a crescer sem a dor. Em nosso caminho, Jesus, nosso mestre, nosso tutor, que deixa-nos protegidos e amparados junto ao Consolador. É a doutrina que nos instrui e faz-nos crer que é preciso estudar, acreditar, pois sei que em algum lugar todos iremos nos reencontrar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E a Jesus nossos passos para seguirmos contigo. Pegue em nossos braços, sendo sempre o fiel amigo. Jesus, nosso mestre querido, nos ensinou o amor e através de Kardec nos enviou o Consolador. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber